Olá, ouvintes da Baruch FM, bem-vindos ao nosso Falando de Gente, agora também na versão vídeo. Bem-vindos e agradecemos desde já a audiência e vocês estarem nos acompanhando aí durante tanto tempo. Nosso 5º ano, né, Pina? 5º ano. Aqui na Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. E aqui do meu lado, como já falei agora, né, citei o nome dela, a professora universitária Giuseppina Rischioni. Pina, bem-vinda. Obrigada, Marcos, e você também, seja muito bem-vindo. E lembrando que o programa Falando de Gente, ele vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e apresentado pelo Marcos e Giuseppina Rischioni. Também queremos agradecer a audiência, né, que tem o programa Falando de Gente e as manifestações de apoio, sugestões de pauta, que na medida do possível a gente vem atendendo. E tem o nosso site para o ouvinte que queira conhecer melhor a rádio e ver a grade, né, que costuma ter durante o dia, que é o www.radiobaruchfm.com, o Face radiobaruchfm.com, e-mail baruch.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobaruchfm ou entrar em contato pelo telefone 11 2361 7940. Repita. 11 2361 7940. Obrigado. E por enquanto nós temos um conteúdo lá no G+, que o ouvinte pode conhecer as pautas que já ocorreram. Isso, lá no G+, é só digitar programa Falando de Gente, vocês encontram os perfis dos convidados, agenda cultural, podcast das entrevistas, vídeo, fotos dos nossos momentos aqui no estúdio e muito mais. Tá todo mundo convidado. E hoje aqui no nosso Falando de Gente, finalmente a gente vai fazer uma pauta que a gente vem tentando já há algum tempo. Né, Pina? Isso. Aí nós estaremos conversando aqui com a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante. A doutora Juliane é psicóloga. Ela é graduada em psicologia e tem doutorado em ciências pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E é isso que a gente vai estar batendo esse papo, que infelizmente a questão, né, da cefaleia, a dor de cabeça, agride... está, né, afetando um número cada vez maior de pessoas aí. E a gente vai entender melhor qual é o trabalho da psicologia dentro da sociedade, né, da associação. E para isso a gente trouxe aqui, desde já agradecendo ter atendido o nosso convite aqui, bem-vinda ao Baruch, ao Falando de Gente, a doutora Juliane. E como sempre acontece, doutora Juliane, a gente faz uma pergunta muito light para os nossos convidados. Quem é a doutora Juliane, pessoa e profissional? Olá a todos, olá a Rádio Baruch, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Obrigado. Eu sou psicóloga e adoro o tema, sou encantada com esse tema, adoro trabalhar nessa área, em consultório, em pesquisa, atuo muito em pesquisa também nessa área. E sou uma apaixonada por esse tema, né, que agora começando, engatinhando na área da psicologia, né, e tentando aí divulgar as informações úteis para as pessoas que sofrem de dor de cabeça, né. Estou feliz de estar aqui para falar desse tema tão importante, né. Vamos conversar um pouco, vamos ver o que a gente pode trazer de informação para as pessoas que sofrem de dor de cabeça, de enxaqueca e que tem um sofrimento importante com isso, né? A gente percebe, né, já há bastante tempo, que tem um entendimento, né, para tratarmos das dores, a busca de algum medicamento. Uhum. Toma esse comprimidinho que vai te aliviar a dor, faz esse tratamento que vai te ajudar, toma isso que vai tirar a sua dor. Uhum. Como que a psicologia atualmente vem trabalhando nessa questão, né? Da lógica medicalizante. Né? Vamos tratar numa dor de cabeça que tem vários fundamentos, né? Várias origens, né? Pode ter origem orgânica, a enxaqueca é uma dor que acomete, acho que um número expressivo de pessoas também, outros tipos de cefaleia. Dá uma geral, por favor, inicialmente. Uhum. Qual é o cenário atual, né? Falando já da Associação Brasileira de Cefaleia, né? Isso. Por favor. Então, a enxaqueca acomete 15% da população no Brasil. Né? Então, isso é bastante gente. Né? A enxaqueca é um tipo de cefaleia primária, né? É uma doença neurológica que inclui o sintoma de dor de cabeça.
né? Então, não é só dor de cabeça. Fundo neurológico. É uma doença neurológica. Né? Então, a pessoa tem um tipo específico de dor. É uma dor que pode ser mais de um lado, né, unilateral, um lado da cabeça. É uma dor de moderada a forte, né? E ela é uma dor pulsátil, né, latejante na cabeça. E ela pode ser acompanhada de uma sensibilidade à luz, uma sensibilidade a barulho, a cheiros, que é chamado em termos técnicos, de fotofobia, a sensibilidade à luz, por exemplo. Né? E pode ser acompanhada também de náusea e de vômito. Né? Então, a pessoa ter uma crise de enxaqueca envolve tudo isso. Incapacitante até. Né? É bastante incapacitante. Né? Você imagina se é uma dor, uma crise forte, né, com uma intensidade alta, tem um prejuízo no funcionamento, na vida social, na concentração. A pessoa às vezes tem que ficar num quarto escuro para relaxar um pouco, até para a medicação fazer efeito. Né? Então, são sintomas da enxaqueca, né? E que muita gente também não tem um diagnóstico, não busca tratamento. 1/3 das pessoas não buscam tratamento e metade das pessoas não fazem um tratamento adequado, né, da enxaqueca. Até por isso que existe até por isso que existe esse pseudo-entendimento ou desentendimento. Falar, a enxaqueca não tem cura. Existe falta de informação, né, e falta de busca de um médico neurologista que seja especializado em cefaleia, porque existe isso, né? Existe um neurologista que se dedica a um estudo profundo da cefaleia. Né? Então, esse profissional é interessante que seja buscado. Né? A Sociedade Brasileira de Cefaleia defende uma campanha que tem o título 3 é demais. Então, se a pessoa tem 3 vezes por semana uma dor de cabeça por 3 meses ou mais, esse é um número que deve fazer ela procurar um neurologista especialista em dor de cabeça. Né? E aí a gente está falando do tratamento medicamentoso, como você disse, o tratamento farmacológico, né? Que é importante sim, é importante essa avaliação médica, né? E eu, como psicóloga... Junto com uma terapia. Falo muitas vezes parte do tratamento não farmacológico, né? Que as pesquisas dizem que os dois associados, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso, é que tem um resultado mais interessante. Porque a enxaqueca, por exemplo, é muito limitante e tem muita associação com transtornos psiquiátricos. Ansiedade, depressão é muito presente. E isso, né? Numa extensão, a gente está falando até da irritabilidade, sim, da intolerância. A irritabilidade é muito reflete frequente, também, né? nas relações mesmo entre as pessoas, sem né? dúvida, familiares. Sem dúvida. E até reflete, inclusive, no trânsito, por exemplo. No trânsito. Sem dúvida nenhuma. Na economia sim, também. Porque né? essa pessoa deixa de trabalhar, né? Se ela passa tão mal assim. Exatamente. Ela deixa de trabalhar. Quando ela vai trabalhar, o desempenho é pior, né? O sofrimento que ela vive, que o familiar vive convivendo com essa pessoa. Olha né? a amplitude que acaba atingindo isso. E hoje os estudos, as pesquisas, elas estão entendendo também o que starta tudo isso, o que provoca tudo isso? As pesquisas têm evoluído muito, né, nessa área. A Sociedade Brasileira de Cefaleia inaugurou esse ano o Comitê de Psicologia, né, pela primeira vez, que é inédito, né, nas sociedades internacionais, que existem muitas sociedades internacionais de cefaleia, né, não existe um comitê de psicologia, e a Sociedade Brasileira de Cefaleia está valorizando essa área importante, né, e de psicologia, de saúde mental, que está muito associada à enxaqueca, principalmente, a vários tipos de dor de cabeça, e a enxaqueca em especial, que é muito comum, é muito frequente e traz muito prejuízo, muito sofrimento para as pessoas. Né? E tem um perfil psicológico desses indivíduos mais propensos aí a ter enxaqueca?
Esses estudos têm se desenvolvido e é interessante perceber. Na minha prática clínica, né, no consultório, eu atendo muita gente com dor de cabeça. Vários neurologistas me encaminham pessoas com enxaqueca crônica, né, porque existe a enxaqueca episódica e a enxaqueca crônica, né, e definida, tem uma prevalência maior. A episódica tem uma prevalência maior, mas a crônica é muito limitante, porque ela envolve mais de 15 dias por mês, né, por mais de 3 meses, com crise de dor de enxaqueca. Então, você imagina uma pessoa viver metade dos dias do mês com crise de enxaqueca, né? É muito limitante e muito sofrido, né? Então, geralmente, esse diagnóstico está muito associado à ansiedade e depressão, né? Ao que a gente chama dos transtornos psiquiátricos, né? Principalmente os transtornos de ansiedade, que também só o transtorno de ansiedade no Brasil está em primeiro lugar. O Brasil é o primeiro lugar, o primeiro país do mundo em transtornos de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cuja uma das possibilidades disso é também o suicídio. Sim. Sem dúvida. Né? O suicídio está principalmente associado aos transtornos depressivos, né? Que também tem um número altíssimo no Brasil e no mundo, né? É muito incapacitante e também está muito associado à enxaqueca, né? Então, essa área tem evoluído, né? Então, a ansiedade é muito frequente, essa associação com enxaqueca. Dentro da ansiedade, vários diagnósticos. Aí a gente entra até, por exemplo, estilo de vida também. Estilo de vida também, né? Dentro da ansiedade, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que tem uma preocupação excessiva, seja com a saúde, seja com problemas financeiros, seja com a segurança da família, ela tem uma dificuldade de controlar aquela ansiedade, ela tem irritabilidade, tem insônia, tem cansaço, e um dos sintomas desse diagnóstico é dor de cabeça, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem dor de cabeça ansiosa, ela vai procurar um médico, em primeiro lugar, porque está ali, né, com queixas somáticas, sim, né? Tá com desconforto físico, sim, né? Então, esse perfil chega muito num médico geral clínico, né? Um outro diagnóstico da ansiedade que é frequente em enxaqueca é pânico, são as fobias específicas, né? Fobia de animal, fobia de agulha, injeção e sangue, fobia de lugar fechado, a sensação de segurança continuada. Isso, fobia social, né? Está muito associado também à enxaqueca. E depressão, às vezes em conjunto, tanto o transtorno de ansiedade associado ao transtorno depressivo, ou só a depressão, né? Também está muito... Porque a pessoa que vive enxaqueca crônica, ela vai se limitando muito, né? E ela pode ir deprimindo por conta dessas, sim, perdas, né? E acaba realimentando o processo. Exatamente, acaba retroalimentando. De uma penalização, né, crescente até. Ela vive, entre as crises, por exemplo, de enxaqueca, ela vive um estado de ansiedade do tipo, quando vai ser minha próxima crise? Né? A gente até escreveu um artigo sobre uma possibilidade de isso ser uma fobia de ter dor de cabeça, né? Que é chamado em inglês de cefalgiafobia, né? Então, a pessoa que vive o medo da próxima crise. Então, ela já entra num estado... uma ansiedade permanente. Exatamente. Mas ela até antecipa, né, essa situação. Exatamente. E tem algum estado de ansiedade, de medo, de contração muscular, de tensão, que pode continuada, até ser um gatilho para... E aí, lógico, dorme mal, se alimenta mal, aí olha o cenário. E as coisas vão crescendo, sim, né? E aí... a irritabilidade. O cansaço. Como eu falei, intolerância cada vez maior. Olha que padrão, né? De que qualidade de vida. Gerando uma dificuldade a ausência de total, tudo, né, Marcos? Tudo. A sexualidade, tudo. Tudo. A pessoa ansiosa, irritada, ela tem relacionamentos mais difíceis, né? E tudo isso vai... Até às vezes eu comento, né, em off, eu falo assim, dependendo do grau da irritabilidade da pessoa, até a própria sombra a incomoda, não é? É complicado, isso é um desafio tremendo. E é perigoso, né, doutora?
a gente falar muitas vezes assim, não, toma esse tal remédio que vai resolver, né? E muitas vezes é preciso olhar com muito cuidado isso, né? Não subestimar a problemática e colocar uma seriedade, né? Uma atenção especial, porque a partir daí pode derivar outras situações muito mais complicadas, com certeza, né? Não se limita só a enxaqueca, passei minha crise, daqui a um tempo vou ter ou não vou ter, não sei o quê, mas eu vou tocando. Precisa ficar muito atento, porque isso sendo cada vez mais constante, pode levar a outras patologias, não pode? Você tocou num ponto bem importante, né? O uso excessivo de analgésico, existe um abuso de analgésico que pode gerar mais dor de cabeça, né? A cefaleia do tipo rebote, né? Então, a pessoa que usa excessivamente analgésicos, automedicação, por exemplo, ela está correndo esse risco, né? De cronificar o quadro dela de dor de cabeça. Né? Então, hoje os neurologistas especialistas em cefaleia podem prescrever um tratamento preventivo para dor de cabeça, né? Que tem um efeito melhor e que a pessoa não vai correr esse risco do excesso de analgésico que vai gerar mais dor. Né? Então, o que é interessante, vocês falaram de estilo de vida, né? É interessante em psicologia a gente conhecer o estilo de vida da pessoa, os hábitos de vida da pessoa e trabalhar aquilo, né? Porque além da predisposição genética que a pessoa tenha, né, hábitos inadequados, não saudáveis, vão exacerbar todo aquele potencial dela ter ainda mais. Crise de enxaqueca. Né? Então, se a pessoa trabalha demais, isso a gente vive muito nas cidades grandes, né, e nas pequenas também, né, o excesso de trabalho. Tem o quê. Então. E voltando à questão do perfil psicológico, né, existe um traço de personalidade que a gente vê que é muito frequente, né, que envolve ansiedade, irritação, perfeccionismo, autoexigência excessiva, autocobrança, o vício em trabalho, né, a pessoa que... A necessidade de sucesso a qualquer custo. De ser mais, qualquer mais modelo mais, que eu estou, né? Eu preciso aqui, que competição é essa? Eu estou competindo para quê? Para ter sucesso? Que sucesso é esse? Qual o preço que eu estou pagando para... Que preço alto esse? Para ter esse sucesso. Porque são pessoas que têm dificuldade em receber, por exemplo, e que se sobrecarregam, né? E aí não dormem direito, não cuidam, se alimentam também, não né? se alimentam direito, não cuidam das suas necessidades, não têm uma acaba atividade implodindo. física. É lógico que o corpo vai dar os seus sinais aí cada vez mais. Exatamente. Então, a dor de cabeça pode vir como uma sinalização do organismo, um alarme, um pedido de pare, né? E nessa linha, doutora, historicamente falando, as pesquisas e tal, se a pessoa continuar relaxando, não tendo uma atenção especial para essas pistas. Eu tenho essa pista amanhã de novo, depois de novo. Eu estou deixando de lado. Tomando medicamento aqui, estou tomando um analgésico, estou tomando. O que pode ocorrer de pior aí? De pior é essa dor de cabeça se cronificar. Ela ficar tão frequente, né, que a pessoa está tão limitada, né, que chega a esse estado de enxaqueca crônica, que por mais de 15 dias por mês, você imagina o sofrimento que isso acarreta. E a pessoa que tem enxaqueca crônica tem outros riscos em relação à saúde, né? Além dos riscos psiquiátricos, né? Porque aí é uma pessoa que pode ser mais ansiosa, que pode ter um transtorno de ansiedade, pode ter um transtorno depressivo e toda a repercussão disso. Né? Existem, você falou de suicídio, são pessoas que quando chegam numa idade vão cronificando e têm ansiedade, depressão e enxaqueca crônica, são pessoas que têm mais riscos de suicídio também. Né? Tamanho a gravidade que chega à situação. Isso sem falar, de repente, né, problemas cardíacos também. Isso para não tocar na parte médica, que um neurologista poderia falar melhor, dos riscos todos aí, pela enxaqueca em si e por todos os hábitos não saudáveis, né, e excessos. E a alimentação também, ela conta como sendo um índice alto ou é mais o emocional que desencadeia a enxaqueca?
A gente chama de gatilho, né, de fator desencadeante. O principal é o estresse, mas existem outros importantes também, né? Então, o estresse envolvendo as emoções negativas, ansiedade, irritação, tristeza, medo, raiva, podem ser gatilhos para uma crise de enxaqueca, para quem tem uma predisposição a isso. E vários outros gatilhos, como alimentação, como você disse, né? A pessoa que faz jejum ou espera muitas horas, fica muito tempo, atrasa muito a refeição, ela está fazendo ali uma sobrecarga. A pessoa que não dorme direito, a pessoa que não bebe água, a desidratação pode ser um gatilho para enxaqueca. O estilo de vida, né, esse que a gente falou de workaholic, né, a pessoa que não tem atividade física, não cuida dessa forma de descanso, né? De reabastecimento. Então, alguma coisa fica com saldo negativo. Se você só gasta e não repõe, né? Como é que a gente repõe? A gente repõe com alimentação, com água, com sono de qualidade, com alívio, relaxamento, com atividade física. Então, se você não repõe, você está fazendo um déficit no organismo, o saldo está negativo. Né? Existe, assim, uma atenção especial no quesito enxaqueca. Quando não há enxaqueca, né, quais são as atenções? São as mesmas? Por que tem um olhar, de repente, especial para enxaqueca? Outras dores não? Ou também tem? Qual é o atual momento sobre isso? Ótima questão. Então, a gente está falando das cefaleias primárias, né? Existem vários tipos de dor de cabeça. E que acomete não só o adulto. Sim, a criança também. Qualquer parte isso, né? da vida, né? Sim, isso é importante saber, não é? Verdade. A criança sofre muito de dor de cabeça, de cefaleia do tipo tensional, que é outro tipo de cefaleia, né? De enxaqueca, de outros tipos de cefaleia também que existem, né? A cefaleia em salvas, no dia 19 de março foi o dia da cefaleia em salvas e a gente... Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, da qual eu faço parte, né, que tem o intuito de divulgar informação, das pessoas buscarem informação e tratamento e recursos, né? A cefaleia em salvas, por exemplo, que envolve uma dor fortíssima, né? E de um lado, a pessoa lacrimeja, às vezes coriza, né? É uma das piores dores que existe, né? De cabeça. Poucas pessoas têm um diagnóstico. Uma média que a pessoa leva para fazer o diagnóstico é de 10 anos. Subdiagnosticada. Sem diagnóstico. Né? Você imagina o sofrimento dessas pessoas abandonadas. E outra, né? muitas vezes tendo atitude de busca de melhoria totalmente equivocadas, que só estão agravando o problema. Exatamente. Pior ainda isso. Exatamente. Piorando ainda mais o quadro. Né? Então, a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca... Por que isso, em salvas? Por favor, comenta o que quer dizer isso. Porque é um tipo de crise e que tem, muitas vezes, momentos. Né? As salvas são momentos no ano, por exemplo. Sim. Ela pode ficar por meses sem dor. Está mais predisposta, de repente, no inverno. Por exemplo, sim. Pode ter só numa fase, ou só numa estação do ano, ou só em alguns momentos especiais. Época de provas também. Então tem muito esse entendimento também. E a enxaqueca, você falou, por quê, né? Se fala tanto de enxaqueca? Porque a enxaqueca está mais associada à ansiedade e depressão, a essas questões psiquiátricas. E apesar do nome cefaleia do tipo tensional, né, tensão, né, a tensão está mais associada à enxaqueca. Né? A tensão muscular, a contração muscular está mais associada à enxaqueca. Né? Então, é o tipo de cefaleia primária que está mais relacionada com por exemplo, esse sofrimento. Antes de nós representarmos o Falando de Gente, né, Pina? Tem uma série de protocolos que a pessoa... acontece isso sim, acontece isso sim, acontece isso sim. Aqui caracteriza enxaqueca. Fora disso, não é enxaqueca. Uhum. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Apesar de que a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional podem coexistir. E isso é até frequente. Né? A pessoa ter crise de enxaqueca e também
crises de cefaleia do tipo tensional. Né? E isso exige, logicamente, uma atenção especial, uma avaliação especial, não só pelo profissional da psiquiatria. Um neurologista, especialista em dor de cabeça. Né? A Sociedade Brasileira de Cefaleia tem várias indicações, né, de neurologistas especialistas em cefaleia. Que estão aptos a avaliar todos esses que dedicam a vida a esse estudo, ao tratamento. Né? E dentro da psicologia isso está começando a crescer, a ocupar algum espaço a parte do tratamento. Agregando a esses outros profissionais. Isso. Entendi. A parte do tratamento não medicamentoso, das psicoterapias, né? De tipos de relaxamento que podem aliviar a dor e prevenir a dor. Né? Poder trabalhar algumas desconstruções, né? Lógico, né? Do que estilos de vida, convivências, relacionamentos, né? Tudo isso são tensões. São pulsões que acontecem o tempo todo. Né? E hoje aqui no Falando de Gente, Pina, o que acontece? Estamos falando sobre cefaleia com a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, que é a psicóloga.